Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte, é um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Dorval Paiva, 20 anos. Estamos de volta com o Potiguar Notícias, agora com o áudio devidamente corrigido pela 87 FM. Um abraço muito forte a todos vocês que nos acompanham, Potiguar Notícias pela 87 FM, aqui na cidade de Parnamirim, aos amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook e, claro, pela pntv.com.br. Muitíssimo obrigado a você que acompanha diariamente os boletins do Portal de Notícias do Rio Grande do Norte, também no seu Zap, tá? Você que nos acompanha no seu Zap, quiser fazer esse contato conosco, será um prazer também compartilhar com vocês textos, entrevistas, opiniões sobre o Rio Grande do Norte, sobre Parnamirim, também você podendo receber através do seu Zap. Um abraço a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Aqui ao meu lado, continua nesse segundo bloco, o jornalista Tiago Rebolo, o jornalista Cefas Carvalho. E nós continuamos, então, nesse segundo bloco, o nosso diálogo. Cefas, eu queria que você rememorasse aí acerca uma notícia que você deu, uma notícia do portal de notícias.com.br, sobre a diplomação de Taveira. É hoje, às 14 horas. Exatamente, Vitor Júnior. Na diplomação do prefeito eleito, Rosana Taveira, da vice-prefeita eleita, Eliana Cartacho, e dos 18 vereadores eleitos ou reeleitos, será hoje, às 14 horas, às 14 horas é a entrada, 15 horas começa o evento, aqui no auditório do IFRN Parnamirim, aqui na BR. Como a gente já falou e como está na matéria do portal, a diplomação traz sobre a burocracia necessária, da qual permite que todos os eleitos no pleito de outubro sejam devidamente empossados em 1º ou em 5 de janeiro. É só para afirmar, já ficou acertado que vai ser no dia 1º de janeiro. Exatamente, certo? A posse do prefeito Rosana Taveira será no dia 1º de janeiro. Perfeito, já é porque tem uma discussão, está no Congresso Nacional, essa discussão de mudança de data, que poderá passar a ser no dia 5, mas não foi resolvido a tempo. Isso, e continuará. Já recebemos a informação. Perfeito. Já está no portal que no dia 1º de janeiro de 2017 toma posse o prefeito eleito Rosana Taveira. Resumindo, o prefeito eleito Rosana Taveira e os vereadores vão ter que maneirar no champanhe, né, no Réveillon. Vou ter que mandar no champanhe, porque tem a posse logo no dia 1º, né? É uma data inconveniente, né? O Congresso Nacional já discute há bastante tempo mudar isso aí, né? Inclusive a posse do presidente da República ser no dia 1º de janeiro é um empecilho para que outros chefes de Estado, né, de outros países venham acompanhar a posse. Não é diferente também no caso dos municípios, né? Acaba sendo um entrave, né, para que a população participe, né, acompanhe a posse, né, sendo no dia 1º de janeiro. Né? Porque do dia 31 já é da nossa cultura, né, no mundo ocidental, nós nos reunirmos com a família, com os amigos, não é? E muitas vezes passamos a noite, né, reunidos, conversando, vivendo, muitas vezes comendo muito, né? E o que acontece é justamente isso, que o dia 1º fica um dia muito cansado, muito pesado. Inclusive, as pessoas de outros estados, nós somos um país continental, nos eventos de Brasília, há essa dificuldade também.
No caso também da política internacional, chefes de Estado que querem estar presentes, como comentou o Tiago, muitas vezes deixam de estar justamente porque estão também tomando posse nos seus países ou vivendo esse momento de passagem de ano, de festividade, de ano novo, nos seus países de origem. Exatamente. O dia adequado seria realmente dia 5, né? Entre dia 5 e dia 7 não haveria prejuízo nenhum para a administração. Então, só registrando, para a gente lembrar mais uma vez, posse do prefeito eleito Rossano Taveira, da vice-prefeita eleita Elienay Cartacho, dos 18 vereadores eleitos ou reeleitos, hoje, nessa terça-feira, 14 horas, abre os portões do IFRN para a diplomação de todos eles. Desculpa, Pinto Júnior, essa cerimônia de diplomação hoje, ela vai ser restrita a convidados, mas nós aqui do Potiguar Notícias estaremos lá cobrindo essa diplomação e todas as informações dessa cerimônia você vai conferir no www.potiguarnoticias.com.br. Olha, você está vendo aqui embaixo na sua telinha o número do Zap do PN, que você pode participar, interagir conosco, mandando suas dúvidas, sugestões, análises. Inclusive, quero agradecer aqui a participação já dos nossos internautas, dos nossos espectadores, nos acompanhando que estão, inclusive, nos ajudando aqui, né, na nossa transmissão hoje, mandando suas sugestões, suas dúvidas. Quero mandar um alô aqui para Gustavo Guedes e também Hugo César Padrão, que estão acompanhando aqui ao vivo, nossos ex-colegas aqui do Potiguar Notícias, né, acompanhando aqui ao vivo a nossa transmissão do Potiguar Notícias. Perfeitamente. Por falar em potiguarnoticias.com.br, eu vi aí, meu caro Tiago Rebolo, que você preparou algumas notícias que poderia compartilhar com os nossos colegas que nos acompanham, nossos amigos do Facebook e da PNTV. Pinto Júnior, quando a gente apresentava aqui o programa na redação do PN, também lá no Conexão Potiguar, um tema bastante recorrente é segurança pública, né? Todos os dias, infelizmente, tem notícia de homicídio, de assalto, de roubos. Essa é uma constante aqui na região metropolitana de Natal e também no interior, né? Ontem, Caicó viveu assim uma noite realmente bastante conturbada, né? Um homem, né, morreu durante a tentativa de assalto, né? O nome dele é Severino Firmino de Araújo, conhecido como Sevi, 45 anos apenas, foi vítima de um assalto, foi tentar reagir ao assalto, à ação dos bandidos e acabou morrendo. 2 homens fugiram, a polícia está nas buscas tentando recuperar, mas ainda o clima em Caicó é de bastante medo, né? Em todo o estado do Rio Grande do Norte, né? Como um todo, na verdade, o clima, a sensação de violência, de insegurança é muito forte. Esse é um dos destaques dessa manhã, essa tentativa de homicídio que acabou terminando em morte lá na cidade de Caicó. Repetindo aqui, Severino Firmino de Araújo, de apenas 45 anos, né? Foi morto por ação dos bandidos. Pois é, isso é uma coisa lamentável. A violência está tirando vida de muitas pessoas. Uma outra coisa que é muito grave no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil, é a violência no trânsito. O trânsito mata no Rio Grande do Norte e no Brasil, muitas vezes, em determinados momentos, tira mais vidas de pessoas do que países que estão em guerra, guerras declaradas. Quer dizer, é chegado o momento da sociedade, os governos, as autoridades, a sociedade de forma geral, discutir políticas mais firmes, mais fortes, no que diz respeito ao enfrentamento dessa violência e da perda de vidas, sobretudo vidas de pessoas jovens, pessoas de 20 anos, o caso desse que Tiago Rebolo acabou de citar, tem 45 anos, mas a quantidade de pessoas que morrem aos 18 anos, aos 20 anos, aos 16 anos, morrem sem nem ter vivido ainda a sua vida em plenitude, é imensa no país e isso precisa ser enfrentado. Falando, desculpa, Cefas, pode falar, só sobre esse caso ainda da morte do Severino, os 2 bandidos, né, que tentaram fazer essa ação e acabaram baleando o Severino, um tinha 22 anos e o outro tinha 17. E os 2 acabaram sendo apreendidos depois, o de 22 anos acabou sendo preso e 17 anos acabou sendo apreendido pela polícia, Cefas. Perfeito. Só para seguir o raciocínio do colega Pinto Júnior em relação a essas 2 violências, a violência pública de modo geral, da segurança pública de modo geral e a violência de trânsito, os números excessivos da violência de trânsito, dos problemas de trânsito no Rio Grande do Norte e no Brasil, eles acontecem muito por causa da falta de educação, Pinto Júnior. A forma como o motorista brasileiro ele não tem uma educação, ele não tem a cidadania em relação ao trânsito, é o maior problema para tantos acidentes acontecerem.
Talvez uma legislação mais dura, mais rígida em relação aos acidentes de trânsito resolvesse. Mas, basicamente, um programa de conscientização. O nosso amigo que acompanha meus textos no portal PN, por exemplo, eu critico muito questões referentes a como o motorista desrespeita, por exemplo, estaciona em fila dupla ou estaciona em frente a escolas, a hospitais, de uma forma totalmente inadequada. Então, é necessário isso, não, Pinto? Uma educação, uma conscientização para o motorista brasileiro? Acho, isso é um dos pontos. Um outro ponto, Cefas, é que nós temos uma quantidade imensa de carro num espaço que não cresceu da mesma forma que cresceram a quantidade de carros. Então, você não tem espaço para o ciclista. Muitas vezes acontece a questão da falta de educação do motorista, mas acontece também do ciclista, do pedestre. Não tem muitas vezes não tem espaço para o pedestre, então você não precisa ir longe. Dentro de Parnamirim, Nova Parnamirim, tem locais onde o pedestre vem e acaba a calçada e ele vai competir com os carros. Né? Então, muitas vezes é a falta de educação do motorista, mas muitas vezes o motorista também está sem aquelas condições, inclusive de sinalização. Tem essa falta de educação do motorista de parar, por exemplo, onde está sinalizado para ser um cadeirante, por exemplo. Aí, isso é um caso claro, mas tem muitas vezes que o motoqueiro e o ciclista competem e nessa briga por espaço, quem está menos protegido termina pagando maior, se machucando mais. Exatamente. E nessa disputa por espaço, a gente acompanha até situações bizarras. Por exemplo, em São Paulo, onde o prefeito Fernando Haddad conseguiu colocar ciclovias, implantou várias ciclovias no município, viu-se uma verdadeira guerra, uma guerra quase que literal, entre motoristas e ciclistas, com alguns motoristas estacionando propositalmente ou jogando os veículos em cima de ciclistas. Ou seja, uma guerra por espaço acontece de uma forma meio real, meio civilizada, absurda, né? Pouco civilizada. Mostra que é necessária essa conscientização, essa educação no trânsito de todos, partindo tanto de pedestres, como de ciclistas, como de motoqueiros, como de motoristas. A gente sempre cita motorista porque ele está de posse de um carro. É um veículo que tem arma, né? Uma arma, condições de ferir. Um ciclista não tem condição de ferir um motorista dentro de um veículo. É por isso que a gente fala mais em relação ao motorista. Ele tem condição de ser ferido. E ele sendo ferido, quem vai pagar é o Estado. E o Estado, através da contribuição, que são todos nós. Né? Então, são as contribuições, quando alguém fica inválido, ele vai ser pago pelo Estado. E o Estado, quem paga o imposto, são todos nós. Então, a nossa preocupação tem que ser, evidentemente, com todos, com o motorista, com o pedestre, com o ciclista. Aqui, Cefas Carvalho, você bem citou, na Rota do Sol, teve já mortes de ciclistas em função dessa briga por espaço. Os ciclistas se organizaram, fizeram algumas movimentações e está sendo construída uma pista específica para ciclistas lá na Rota do Sol. Eu acho que isso aí é um bom caminho no sentido de ser um exemplo para que esses espaços sejam construídos em outros locais, para que vidas sejam poupadas, porque seja, Cefas, por má educação do motorista, seja por imprudência do ciclista, o que a gente não pode aceitar é mais mortes de forma tão gratuita, perder vidas humanas por uma briga por espaço que com a menor sensação ou ideia de civilidade poderia ser evitada. Exatamente, Pinto Júnior. Só lembrando em relação a isso que você tem razão, o que não pode acontecer é uma faixa compartilhada entre ciclistas e ônibus, como acontece na Ayrton Senna, por exemplo. Do começo da Ayrton Senna até aquele trecho do supermercado favorito, Banco do Brasil, tem uma faixa que o prefeito Carlos Eduardo colocou para ciclistas que é compartilhada com ônibus. Isso é um assinte ao urbanismo, é um assinte à cidadania, enfim, é uma coisa pavorosa, Pinto. Não pode esse tipo de iniciativa. Mas, Cefas, eu observe lá, os ônibus acabam respeitando os ciclistas. Viu? Você está exagerando também. Os ônibus acabam afastando assim para o ciclista passar. É um respeito com assim, toda a educação e calma. Agora, sobre essa questão dos ciclistas, né? A gente fica falando sobre ciclovia, sobre problemas no trânsito, mas também te esquece, né, a questão do uso da bicicleta, o estímulo, né, ao uso da bicicleta, a questão de saúde também, né? Muito bem lembrado. Eu particularmente não preciso muito, não, mas eu aconselho sempre as pessoas que precisam
precisam, que estão um pouquinho acima do peso, que usem bicicleta, e a gente faz um apelo aqui também para que as autoridades construam mais ciclovias dentro das cidades, né? Dentro das cidades. Olha, nós estamos em Parnamirim, que você deu uma sugestão muito interessante. Nós temos aqui na Coabinal, em frente à Câmara Municipal, um caminhódromo que é um sucesso. 5 horas da manhã, 7 horas da noite, tem pessoas caminhando, né? Pessoas que precisam ficar magras, não é o caso de Tiago. Pessoas que precisam não somente ficar magros, mas também pela questão estética, mas também pela questão da saúde. Né? Pela questão da saúde. E nós temos aqui na sequência, indo para São José do Mipibu, nós temos o IFRN. Eu fico imaginando uma ciclovia ligando o IFRN ao centro de Parnamirim, a Coabinal, aqui onde está o jornal ao Vale do Sol, onde está o jornal Potiguar Notícias, passando, né, até o centro da cidade. Então, essas pessoas, os estudantes, poderiam ter essa opção de circular de bicicleta e vir de bicicleta para o IFRN. Fico pensando também, Cefas, a gente está vendo agora a Avenida Olavo Montenegro, que liga Parnamirim pela estrada de Cajupiranga, Copab, a Nova Parnamirim, né, sendo recapeada. Que tal se fosse feito ali uma ciclovia para as pessoas que trafegam entre Nova Parnamirim e Parnamirim? Quer dizer, também seria uma atitude muito interessante nesse sentido, porque as pessoas que andam de bicicleta lá, nem acostamento tem. Então, e muitas vezes o motorista está sufocado pelo carro que vem de um lado e pelo acostamento do outro. Entendeu? Pode sobrar para o motorista, para o ciclista, muitas vezes aí. Você falou sobre o recapeamento, Pinto Júnior, da RN-313, essa estrada aqui que liga a Copab, inclusive demorou 4 governos, né, estaduais para ser recapeada. Essa é uma obra do governo Garibaldi, né? No governo Garibaldi, quando a Agnella era oposição a Raimundo Marciano, e depois começou uma segunda obra no governo Vilma de Faria, foi de recapear uma parte e de enlarguecer ou duplicar outra. Isso aí passou o governo Vilma, o governo Iberê, o governo Rosalba e foi concluído agora no governo Robson. A segunda parte ainda falta duplicar. Talvez o próximo governo... Mais 4 governos e conseguem completar a obra. Nesses 4 governos nós esperamos que seja incluída, antes disso, a ciclovia. O papo tá bom aqui, minha gente, mas no próximo bloco, né, Pinto Júnior, a gente vai ter um entrevistado aqui, já está aqui na redação do Potiguar Notícias, aguardando aqui, ávido para dar uma entrevista aqui no nosso programa. Quem é? Perfeito. O suplente deputado federal, Adriano Gadelha, estará conosco. Eu peço licença aos nossos telespectadores, aos nossos amigos do Facebook, ao jornalista Cefas Carvalho, o colega Tiago Rebolo, para eu me ausentar neste terceiro bloco e convidar todos vocês para acompanhar a entrevista com Adriano Gadelha. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltaremos em 1 minuto. Solta a vinheta, Daniela. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura. Eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte. É um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos.
Estamos de volta com o Jornal Potiguar Notícias, desta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2016. Quero agradecer demais a você que está nos acompanhando pelo Facebook, também pela PNTV e pela 87.7 FM Parnamirim. Eu, Tiago Rebolo, estou aqui com o jornalista Cefas Carvalho. No bloco anterior falamos aqui os principais destaques do dia com o jornalista José Pinto Júnior. E quem está aqui conosco agora é o dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores, o PT, Adriano Gadelha, que também é suplente de deputado federal aqui no estado do Rio Grande do Norte. Tudo bem, Adriano? Boa tarde, seja bem-vindo ao Potiguar Notícias. Boa tarde, mais uma vez, a oportunidade que a gente tem aqui de bater um papo, falar um pouco de política, falar um pouco das nossas vidas, do que estamos vivendo no país e no estado. Perfeito, mas você fala muito sobre política, não um pouco. Lembrando que Adriano Gadelha também foi o primeiro entrevistado no programa Na Redação do PN. Nossa parceria, Adriano Gadelha, sempre pioneiro aqui como entrevistado. Adriano, fica inevitável não falar sobre o assunto do momento, né? O assunto do momento é a imensa lista do Odebrecht, inclusive citando com apelidos políticos potiguares, como José Agripino, né, que é o Gripado, por exemplo, e Felipe Maia, que é o Pininho. Adriano, qual é a sensação, a sua observação, você como militante político de longa data, diante de mais esse escândalo que acaba acontecendo aqui e envolve parlamentares ou ex-parlamentares potiguares? Primeiro, Sérgio, eu acho que a gente precisa não esquecer de que é a maior demonstração do que ocorreu ainda durante o processo de afastamento da presidente Dilma, de quanto setores da imprensa buscava fazer seletividade. Todo mundo sabia os envolvimentos que já era claro das delações que poderiam vir, e a gente só lamenta que isso venha ocorrer depois de ter afastado uma presidente legitimamente eleita, honesta, e que ninguém paira dúvidas sobre o seu comportamento ético e tal. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que a gente traz à tona uma celeuma que está sobre nós. É aqueles que passaram diversos anos como as figuras que apareciam como a hombridade da honestidade na política, e aqui no Rio Grande do Norte a gente se depara com isso. É bem verdade que não quero fazer pré-julgamento, até porque é delação premiada. Agora, de fato, a gente espera que isso venha investigar e, se na verdade ocorrer, que eles paguem com a mesma moeda e não haja seletividade, como vem ocorrendo nesse processo da Lava Jato no Brasil inteiro, onde alguns são tratados de forma com a dúvida e os outros já são julgados, estão jogados na cadeia e não têm direito à defesa. Adriano, o ano de 2016, né, foi um ano, digamos assim, para se esquecer, né, no PT. Houve a concretização do impeachment da presidente Dilma Rousseff, houve também eleições municipais, no qual o partido acabou perdendo prefeituras no Brasil inteiro, talvez a mais notável seja a Prefeitura de São Paulo, né, onde o prefeito Fernando Haddad não conseguiu se reeleger. Enfim, o partido vive, a nível nacional, uma crise, né, incontestável. Mas, conversando com pessoas ligadas ao partido, aos movimentos de esquerda de modo geral, existe um certo otimismo de que a esquerda volte fortalecida agora em 2017 e para as eleições de 2018, tendo em vista a rejeição ao governo que está aí. Eu queria saber qual é a sua análise nesse momento, Adriano. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem a oportunidade de poder comparar a vida que teve o povo brasileiro nos últimos 13 anos, principalmente aqueles mais pobres, as oportunidades que tiveram. Isso não quer dizer que os erros que possam ser cometidos, eles apagam. Mas como tivemos muito mais acerto do que erros, e sempre contribuíram com as políticas públicas que favoreceram aqueles que passaram os 500 anos de Brasil à margem do processo, nós temos certeza de que esse processo também é um processo de depuração interna no partido, para que possa, inclusive, fazer autocrítica onde foram os erros que foram cometidos. Agora, tem um fato que a gente não pode fugir à regra, que é a grande mídia pesada, que dá tratamento diferenciado, que nunca concordou com o nosso governo, que nunca entendeu que tinha que dar oportunidades àqueles que mais precisam. Eu vou dar um exemplo só de uma atitude da grande mídia em relação ao governo Temer. A empresa brasileira de comunicação, que teve uma modificação tremenda no governo Lula-Dilma, agora, por intervenção desse governo golpista, um dos primeiros atos que eles tiveram, inclusive publicado pelo Estadão, foi o quê? Foi começar a comprar serviço
ao Sistema Globo de televisão. O presidente da EBC fez uma visita e disse, não, é uma parceria para ver o Canal Futura, para ver alguma coisa da Fundação Roberto Marinho. Olha, uma TV pública comprar serviço a uma TV privada. Nesse caso, nós não servimos, o PT não serve esse tipo de coisa. A nossa ideia era sempre fortalecer e abranger o maior espaço democrático que a mídia possa ter, para que haja oportunidade para todos, e mais do que nunca, que a TV pública fosse um instrumento que as pessoas tivessem oportunidade para que a gente saísse desse ciclo vicioso, onde o tripé da grande mídia fica entre o Grupo Civita da Veja, onde o Grupo Roberto Marinho, que toma de conta de diversos canais e instrumentos de comunicação, e, do outro lado, a Folha de São Paulo. Eles três acham que tem que bancar qual é a ordem do dia, qual é a política que tem que ser dita, e, por via de regra, um dos grandes erros que o nosso governo fez foi não conseguir democratizar o sistema de comunicação brasileiro, para que a gente tivesse mais oportunidade. Por mais que tenha avançado, acho que avançamos pouco, por isso continua ainda a grande mídia. E o PT pagou esse preço, o preço de que os erros nossos foram transformados como uma celeuma pesada, e os nossos acertos cada vez diminuídos. Estamos pagando preço, mas a história vai mostrar e vai dar oportunidade para que isso seja esclarecido e que o PT volte a fazer um debate num nível diferenciado ou, no mínimo, num nível de igualdade. Perfeito. Adriano, eu conversando com amigos e pessoas ligadas ao PT, eu percebi que alguns deles celebravam o fato do ex-presidente Lula liderar as pesquisas, como foi divulgado pela Datafolha, e outros também comemorando o fato de Lula confrontar Sérgio Moro. Só que outros petistas têm ideia diferente. Eles acham que Lula poderia dar um mergulho, poderia ser o momento de surgir novas lideranças, como, por exemplo, o prefeito não reeleito de São Paulo, Fernando Haddad, que mesmo perdendo, tem um recall muito grande em São Paulo. Qual é a sua opinião, Adriano? Deve-se continuar essa postura de Lula, de confronto, de visibilidade, ou dar esse mergulho até para não ser tão alvejado? Só um complemento, Cefas e Adriano. E também há quem pregue que o PT deva investir nas eleições legislativas, né? Só complementando também esse outro raciocínio. Sim. Eu acho, inclusive, um dos erros que nós tivemos do governo foi não ter dado a força política que deveria ter dado ao legislativo. Nós buscamos um governo de coalizão e coalizão com aqueles que governam o Brasil há 500 anos. Então, esse é um primeiro erro. Então, voltando à última pergunta, eu acho que é preciso tratar o parlamento diferenciado, porque nós temos um regime político muito misturado entre presidencialismo e parlamentarismo, a ponto que tudo você depende orçamentariamente de passar pelo crivo das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Deputados e do Senado. Então, essa é uma coisa. A outra, com relação ao presidente Lula. Primeiro, Lula é um patrimônio que não nos pertence mais, nem pertence nem ao povo brasileiro, pertence ao mundo, pela oportunidade que deu ao seu povo, principalmente aquele mais pobre. Segundo, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e ouvir o que é que a população pensa, inclusive em número dessas pesquisas, de quem é o Lula, o que é que ele seria importante, se seria importante ele voltar. Eu acho que ouvir, esse é o melhor momento que a gente tem que fazer para com o povo brasileiro. Agora, ouvindo os dois lados daqueles que hoje só têm a oportunidade de ouvir um lado, que é o que a grande mídia pesada faz contra o Lula. Agora, acho que a política precisa de renovação. Não tiro a oportunidade que a gente possa apresentar ao povo brasileiro pessoas que têm a condição de inovar na política, e não tenho dúvida que o prefeito atual de São Paulo, que termina sua gestão Haddad, tem uma demonstração política da capacidade. Tanto como ministro da Educação, é só lembrar os grandes feitos que a educação foi feito com Haddad no Ministério da Educação. Quem andar o Brasil afora e vê as redes dos institutos federais, quem vê as expansões universitárias, quem vê o Fundeb, quem vê o ProUni, quem vê o FIES, o que a gente pôde avançar na educação, nos transportes escolares, que o povo brasileiro, os estudantes viviam em cima de pau de arara, principalmente no Nordeste, através do programa Caminho da Escola. Um avanço importantíssimo foi feito com o Fernando Haddad. E demonstrou que a capacidade dele ia mais além. Quando foi para São Paulo, e lá,
mexeu em entranhas históricas, ou seja, a oportunidade do cidadão que andar de ônibus poder chegar mais rápido em São Paulo. Mexeu com a classe média. Foi desaprovado porque a mídia jogou pesado sobre ele isso. Mas a história vai mostrar. A história vai mostrar o quanto Fernando Haddad fez por São Paulo e que não foi muitas vezes compreendido pela força daqueles que detêm a mídia no estado de São Paulo. Adriano, para encerrar o nosso programa, né, a gente já está com o tempo um pouquinho estourado, mas eu ainda tenho uma pergunta a lhe fazer. A oposição ao presidente Michel Temer já protocolou na Câmara dos Deputados, né, uma delas inclusive com participação de deputados do PT, 2 pedidos de impeachment, né, do presidente Michel Temer. Na tua avaliação, Adriano, existe alguma possibilidade de êxito nesses processos? Acho que o povo brasileiro vai acordar. Acho que vai ter oportunidade do povo brasileiro poder fazer ou poder dizer para ele mesmo a injustiça que foi cometida com a presidente Dilma. Então, essa oportunidade ela se dá em 2 momentos. A primeira é de que não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Então, o Temer, além de ser legítimo, ele não deveria estar ocupando, e acho que a força do povo exigindo vai fazer com que aquela Casa Legislativa faça o afastamento do Temer. A segunda que eu acho é que a gente precisa aprovar a emenda constitucional que foi apresentada no Senado semana passada, aonde o 3º ano da presidência da República não se dê por eleições indiretas, se dê por eleições diretas, para que dê oportunidade. Nós temos uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná, onde diz claramente, o povo brasileiro quer votar para presidente, não aceita eleição indireta, seja via o parlamento. Então, essa é uma oportunidade. Agora, é um momento de um bom debate. O resultado, qualquer que seja, é o resultado votado pelo povo. É muito mais legítimo, ou eu diria, é o único que é legítimo, porque é democrático. Adriano Gadelha, dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores, também suplente, deputado federal aqui no estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua visita aqui ao Potiguar Notícias. Obrigado pela sua entrevista nesse jornal Potiguar Notícias. Eu é que agradeço e estarei sempre à disposição para a gente fazer um bom debate da política. Obrigado, Adriano. Cefas Carvalho, foi bom demais, foi não? Foi bom para você, Tiago? Foi bom. Foi bom para você também? A gente espera que tenha sido bom para você também. Lembrando que todo dia de segunda a sexta a gente vai estar aqui ao vivo conversando sempre com alguém e com você. Pois é, de segunda a sexta, às 12 horas, das 12 às 12h30, ao vivo, repetindo, aqui pela PNTV, também pelo Facebook do Potiguar Notícias e pelo 87.7 FM Parnamirim. Você pode participar pela nossa live no Facebook, mandando suas dúvidas, sugestões, análises, perguntas para o nosso entrevistado, também para a gente aqui do comando do programa. Pelo Facebook, também pelo Zap do PN, está aparecendo aqui embaixo na sua tela. O número pode mandar crítica também, alfinetada, que a gente aguenta pode aqui. sentar o sarrafo se quiser na gente aí. O Zap do PN você está vendo aqui na tela é o 99864-2904. A nossa transmissão termina por aqui. Muito obrigado. Nós voltamos amanhã.